em Cantares de Salomão. Eu vou abrir aqui também. E aí você pode falar assim, Cantares de Salomão ou Cânticos dos Cânticos. Em algumas traduções aí, olha aí na Bíblia aí. Isso, irmãos, olha, tem Provérbios, tem Eclesiastes, e aí vai vir Cantares de Salomão, amém? Ou Cânticos do Cânticos. Capítulo 2. Viu aí? Irmãos, eu só vou ler quando todo mundo encontrar, tá bom? Eu espero, sou paciente. Eclesiastes, ou Cantares de Salomão, capítulo 2, e o versículo 15. Versículo 15, irmãos. Essa palavra, deixa eu explicar para vocês. O Senhor, Ele tocou fortemente no meu coração durante essa semana. Só que hoje, o Senhor tocou diferente. Hoje o Senhor me deu a confirmação. Ele falou, olha, você vai falar isso, sobre isso para o meu povo. É quase uma continuação da mensagem do pastor Elísio de domingo passado. Domingo passado o pastor ele ministrou sobre gafanhotos, lembram? E hoje, irmãos, Deus ele continua falando nos nossos corações. Só que hoje ele vai falar sobre raposas, raposinhas, raposas e raposinhas. Todos encontrou? Amém. Vou ler então. Olha o que diz aqui, ó. Apanhai-me as raposas, as raposinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Eu vou ler de novo. Apanhai-me as raposas, as raposinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. E olha o que diz em outra tradução. Diz assim: peguem as raposas, apanhem as raposinhas, antes que elas estraguem a nossa plantação de uva, que está em flor. Olha só. Então Deus, Ele continua falando em nossos corações sobre isso, sobre gafanhotos que tentam destruir a plantação, que comparando é a nossa vida. E hoje nós vamos aprender sobre as raposas e raposinhas que querem estragar a sua vinha, ou seja, a sua plantação, ou seja, a sua vida. Amém? E aí, irmãos, Deus ele foi me dando algumas raposas e raposinhas que acontecem na nossa vida. O livro de Cantares de Salomão, para quem não sabe, que eu sei que muitos aqui já sabem, é um livro romântico, é um livro de amor, é um livro, irmãos, que o homem que escreveu, eu sei que vocês sabem quem foi, era completamente apaixonado por uma mulher. E aí eu posso pegar esse versículo e trazer uma mensagem para casais. Sim, porque esse livro só fala de amor. E aí eu perguntei para Deus: ah, Senhor, então esse versículo, isso durante a semana, essa passagem, já sei, eu vou ministrar no encontro de mulheres. Deus falou: nada disso. Ah, então eu vou falar na casa de milagre, porque eu sempre ministro para casais. Deus fez: você vai falar na Santa Ceia, e eu vou ministrar no teu coração outro tipo de assunto. Não vou falar para casais, não quero falar para namorados, eu quero falar para cada um individual. Amém? Irmãos, e aí eu já não vou entrar na mensagem, porque nós temos um tempo bastante
Às vezes, nós pensamos assim, ó. Eu não bebo. Eu não fumo. Eu também não roubo. Nem sou viciado em nada. Então assim, tô salvo. Uau! Vou pro céu. E aí, irmãos, é onde nós nos enganamos. Não que quem faça isso tenha salvação, claro que não. Porém, existem raposinhas. E aí eu vou comparar esse tipo de pecado, esse tipo de falhas, como raposa. E aí existem as raposinhas. Mas que raposinhas? Irmãos, existe situação na nossa vida, na minha e na sua vida, que se Deus não tratar conosco, vai ser mais fácil aquele que bebe, aquele que fuma, ter a salvação, e eu que não faço isso, não ter a salvação. Mas pastora, em plena Santa Ceia, uma palavra dessa assim, em plena Santa Ceia. Sabe por quê, irmãos? Deus, Ele quer me salvar, e Ele quer salvar você também. E aí Deus, Ele está mostrando para nós aonde nós estamos falhando. Mas Senhor, olha, eu não faço nada de errado, eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo, eu não falo mal dos outros, eu não tenho inveja de ninguém. Mas tem algo que ainda precisa melhorar. E aí você questiona Deus, Senhor, por que eu não recebo minha bênção então? Eu estou na tua casa, eu te sirvo, eu vou aos domingos na igreja. Sabe por quê, irmãos? O Espírito Santo falou para mim. Ó, por quê? O pecado da raposinha, o primeiro deles, marca aí. Saber fazer o bem, mas não faz. Como? Você pode fazer o bem, porém você não faz. Isso é uma raposinha terrível que pode estar na minha vida e na sua vida. Sabe o que diz em Tiago, capítulo 4, versículo 7? Diz assim, olha, aquele, pois, que sabe fazer o bem, mas não faz, comete pecado. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Eu gostaria que vocês marcassem também aí, quem está anotando, esses versículos, para vocês em casa procurar e falar, deixa eu ver se a pastora falou mesmo, se é isso mesmo. Faz isso, irmãos, faz isso é bom, tá bom? Eu quero que vocês façam isso. Peraí, deixa eu ver se em Tiago está escrito isso. Está escrito, vai lá. Então, o primeiro pecado, que pode estar na minha vida, pode estar na sua vida, é você saber fazer o bem, é você poder fazer o bem, mas você não faz. Ixi, irmãos, isso é muito ruim e pode fazer com que você perca a salvação, porque é um pecado. Segunda raposinha que possa estar na minha vida e na tua vida. Antes de ir para o segundo, eu quero só falar algo aqui que eu anotei aqui e é muito bom. Que Deus manda a gente fazer o bem, principalmente, sabe para quê, irmãos? Para os domésticos da fé. Deus manda eu fazer o bem, principalmente para os meus irmãos da igreja. Sabe onde está isso? Marca aí, Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Olha o que diz em Gálatas, capítulo 6 e versículo 10. Enquanto tem tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Amém? Então, para quem que eu tenho principalmente, eu tenho que fazer o bem, irmãos? Para o meu irmão que está do meu lado aí, olha para o lado, irmãos, olha aí, olha. Você está vendo essa vida aí, que está do seu ladinho aí? É essa vida que você tem que fazer o bem. Está vendo aí? Está vendo? Sabe por quê, irmãos? Porque de repente, eu estou fazendo o bem para todo mundo lá fora. Para os
irmãos da igreja, não, esse povo chato. Não, aquela irmã é muito enjoada. Pecado. Não adianta eu fazer o bem lá fora, lá na empresa onde eu trabalho, lá na escola. Ai, como eu sou boazinha. Mas dentro da igreja, eu não faço nem o mal e também nem o bem. Está em pecado. Isso é raposinha. E Deus, Ele está te dando um toque hoje. Já deu para mim, irmãos. Agora Ele está falando com vocês, viu? Já falou para mim. Vamos lá. Segundo pecado. Segunda raposinha que inferniza a minha vida e que hoje ela está caindo por terra. Qual é? Não orar pelo próximo. Irmãos, pensa aí. Você tem orado pelo próximo? Pecado. Se você não ora, é pecado. Pastor, mas eu não estou orando nem por mim. Né? Eu sei que muitos pensam assim, já foi revelado para mim. Irmãos, você vai ter que orar. Não precisa orar por você não, tá bom? Mas ore pelo próximo. Porque se todos nós orar pelo próximo, você está coberta de oração. Amém? Eu não oro por mim, mas a Daiane ora por mim. A Daiane não ora por ela, mas o pastor Ageu, o bispo Ageu, ora por ela. Então assim, irmãos, vamos esquecer um pouquinho de nós e orar pelo próximo? Vamos. Sabe onde está escrito que você precisa orar pelo próximo? Em 1 Samuel, capítulo 12, e o versículo 23. Olha o que diz aqui. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes, os ensinarei o caminho do bem. Olha só, irmãos. E quanto a mim, longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós. Amém? Isso é raposinha. Mas pastora, será que eu perderia minha salvação? Perderia. Perderia, irmãos. Se Deus está falando hoje, é porque você está correndo risco de não ser salvo. Às vezes, muitas das vezes, você olha para o pecado, mas aquela irmã ali, ela fuma, e você não ora. Mas aquela ali, ela toma uns gorozinhos. E você? E você? Que pode fazer o bem e não faz? Né? Irmãos, é normal eu orar pelos meus filhos, pela minha vida, né? É normal eu orar pela minha igreja. Aliás, eu tenho que fazer isso tem que estar na minha vida. Mas Deus também tem me incomodado e eu vou passar para os irmãos. Quem aqui, pode ser sincero, tá bom, irmãos? Já orou pela presidenta Dilma? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou confessar, eu orei hoje. Verdade. Não, verdade. Orei. Falei, Senhor, é mesmo? Abençoa a Dilma lá. Toca nela, Senhor, né? Muda a mente daquela mulher. Irmãos, o Brasil está ruim e nós não estamos nem orando por eles. E Deus quer que a gente ore. Deus quer que a gente ore, irmãos, pelo Donizete Braga. Deus quer que a gente ore por ele, irmãos. Não é maldiçoando ele, não. É pedindo para Deus, Senhor, usa ele, Senhor. Tira, Pai, tira essas ideias que vai prejudicar o ser humano, Senhor. Tira, Pai, da mente do prefeito, ideias que vai prejudicar a minha igreja. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, salva ele. Irmãos, nós temos que orar. Você está orando, irmãos, para o dono da empresa onde você trabalha? Você está orando, irmãos, para o chefe lá do hospital? Chefe dos enfermeiros? Você tem que orar, irmãos, para eles não errar. Vai que de
Vocês estão orando para a empresa onde vocês trabalham? Tem que orar, irmãos. Se você não está orando, a partir de hoje determina, fala: Senhor, me perdoa, eu estou falhando aqui mesmo, isso é raposinha que está na minha vida, eu vou orar. Irmãos, e a partir do momento que nós orarmos, as coisas vão mudar, porque você vai orar para um Deus todo-poderoso, irmãos. É um Deus que tem todo o poder na mão. Vamos para a quarta raposinha? Ou é a terceira? É a terceira, né? Tem muita raposa, irmãos. Esse pecado é um pecado, é uma raposa. Essa raposinha, irmãos, tem muita gente com essa raposa. Ó, essa raposa é o seguinte, é um pouquinho difícil de explicar, mas eu vou conseguir explicar. É uma raposinha que você aceita Jesus. Houve aquele culto maravilhoso, aí você aceitou Jesus, ou você se reconciliou com o Senhor. Porém, você vem na igreja, mas você não tem fé. Ou seja, você aceitou Jesus, se reconciliou com Ele, vem à igreja, participa da célula, mas, irmãos, você tomou uma decisão e não tem fé. Isso é raposinha que tem que sair dessa vida. Sabe onde está escrito sobre isso? Romanos, de não ter fé. Decidiu seguir Jesus, mas não tem fé. Terceira raposa: eu decidi seguir Jesus, mas eu não consigo ter fé nele. Tem muita gente assim, irmãos. Uma vez eu estava na célula de jovens lá em casa. Lá em casa tinha a célula dos jovens. E eu estava falando sobre Jesus vai voltar, jovens, e vai levar a igreja. E de repente o Espírito Santo me tocou que tinha alguém ali que não acreditava. Aí eu falei assim: vocês acreditam, né, que Jesus ele vai voltar e vai levar aquele que crê, aquele que foi batizado? E uma jovem disse: eu não acredito, não. Não? Ela falou: eu não acredito, não. É muito difícil para mim acreditar nisso. Irmãos, eu falei: eu não acredito que eu estou ouvindo isso. Ela falou assim: eu não acredito nessas coisas, que assim, que Jesus vai voltar, e vai levar todo mundo para o céu, e vai ficar aquele povo aqui embaixo. Aí, irmãos, a célula tomou outro rumo. Começamos a falar para ela que isso era verdade. Abrimos a Bíblia, porque eu tenho que acreditar no que está escrito na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Se eu não acreditar no que está escrito nela, irmãos, eu estou frita. É raposinha. Tem que sair do meu coração. Aí vamos lá. Romanos capítulo 14, versículo 23 diz assim: olha, mas aquele que tem dúvida se come, está condenado. Porque come e não tem fé é pecado. E tudo que o que não é de fé é pecado. Está escrito lá. Então, mas aquele que tem dúvida se come. Ou seja, aquele que tem dúvida se é verdade, se estou com Cristo, se Ele morreu por mim mesmo. Aquele que tem dúvida, será que Ele morreu na cruz mesmo? Será que Ele vai voltar? Aquele que tem dúvida está no pecado. Então, esse tipo de raposinha pode estar escondidinha no seu coração. E se tiver, irmãos, vai ter que sair em nome de Jesus. Amém? A quarta raposa. O pastor, o bispo, ele iniciou o culto hoje. E eu pensei: não é possível, eu não falei para ele nada. E Deus já estava falando, irmãos, usando ele no início do culto. E a quarta raposinha, que pode estar na minha vida e na tua, é o pecado
vontade de fazer acepção de pessoas. Aí eu não faço. Será, irmãos? Às vezes, fazemos acepção de pessoas. Esses dias, eu vi na internet e postei na página de alguns irmãos. Fazer acepção de pessoas. Olhar a aparência. E olhar a aparência e deduzir. Entrou um rapaz entrou um homem bem arrumado dentro do metrô. E ele entrou e escolheu um lugar. Aqui tinha um jovem da corzinha linda, marronzinha, né? Um afrodescendente. Bem arrumadinho, o rapaz ali sentado. E ali do outro lado tinha um branquinho, sentadinho lá também. Esse rapaz entrou, o senhor entrou, olhou para aquele, olhou para o branquinho, sentou do lado do branquinho. Beleza. Sabe o que aconteceu, irmãos? O telefone desse homem tocou. E aí ele começou a falar no telefone do lado do branquinho. O branquinho, nada bobo, já tinha a intenção de roubá-lo. Ficou esperando o trem parar na próxima estação. Quando o trem parou na próxima estação, o branquinho, mais rápido do que nunca, a raposinha, olhou para ele, tomou o celular dele, saiu correndo e saiu do trem e as portas fechou. E ele foi embora, o Gálatas 5, 6, 7 dele. E ele ficou na porta. Oh, segurança, segurança. Por que ele não sentou do lado do rapaz? Por quê, irmãos? Porque ele olhou a aparência dele. Ele olhou para a cor. Isso é raposinha terrível, que está no coração de muitos e tem que sair. Porque Deus não se agrada disso, irmãos. Deus, ele olha para mim e para você, ele não quer saber se você é morena, é branca, é loira, é ruiva, se você tem dinheiro, se você se veste bem. Não, irmãos. Deus, ele quer olhar o seu coração. É isso que Deus quer ver. Fazendo acepção de pessoas. Se por um acaso existe isso no seu coração, repreende, irmãos. Repreende. Amém? Repreende. Às vezes nós fazemos acepção por tanta coisa, né? Por tantas coisas, dentro da igreja. Às vezes, não vou dar oportunidade para aquele irmãozinho lá, porque ele não consegue ler direito. Vou dar oportunidade para aquele ali que já se formou. Irmãos, Deus quer usar todo mundo, irmãos. Infelizmente, eu conheço uma igreja que você só vai trabalhar na obra ali dentro se você se formar. Se você ter diploma. Se você fizer pedagogia, você vai cuidar das crianças dessa igreja. Se você for ter já o diploma de administração, então você está apto para cuidar das finanças dessa igreja. Se você entendeu, irmãos? Fazendo acepção de pessoas. Aqui só prega quem é estudado. Aqui só prega quem tem diploma. Irmãos, eu conheço muitos assim. É raposinha. E quando Jesus vir, vai ficar. Porque é pecado. Amém? Quinto pecado, quinta raposinha. É aquela que também acontece muito. Você não ser generoso com Deus. Como assim, pastora? Não ser generosa com Deus? Irmãos. Foi falado quase agora aqui, ó. Você pode dar uma oferta boa, mas você não dá. Eu não. Você poder dar seu dízimo certinho, mas você não dá. Eu não. Irmãos, é pecado também. Está lá em Malaquias 4, versículo 10, ou 3, verso 10.
Sabe assim, irmãos, uma coisa muito, muito importante que eu vou ensinar vocês agora. Chegou dezembro, 13º. Você separou o seu dízimo do seu salário. Você tem que separar o dízimo do 13º também. Você tem que separar o dízimo das suas férias. É o dízimo de tudo que você pegar. É nessa hora, irmãos, que nós não somos generosos. Eu só vou dar o dízimo do mês. Eu não vou dar o dízimo das minhas férias, não. Eu saí da empresa e também não vou dar 10% da minha indenização. É pecado. Eu tenho que fazer isso. Por quê, irmãos? Porque senão é raposinha, é pecado. Mas eu dou do mês. Mas eu dou do mês. Isso é não ser generoso, não ser correto. Amém? Então assim, de repente você não sabe. E eu estou te ensinando. Amém? Então assim, irmãos, olha, é de tudo que você pegar. Vou dar um exemplo, não que ele não faça. Manassés, ele é dizimista fiel, ele trabalha com vendas, ele também tem que tirar os 10% das vendas que ele vende. Por quê, irmãos? Porque é de Deus. Eu sou manicure. Que bom. Então, quanto é a unha que você faz? R$20. Então, você tem que tirar os 10% dos R$20 e entregar para o Senhor. Amém? Isso é ser generoso, é ser inteligente, irmãos. Amém? Sexta raposinha, para nós já está terminando essa mensagem. É o pecado, irmãos, de poder buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e eu não faço. Isso é pecado também. Em Mateus capítulo 6, versículo 33 diz assim, olha: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, irmãos, eu tenho que buscar primeiramente o reino dos céus. Mas pastor, as coisas não estão boas, né? Porque você tem que buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, irmãos. As demais coisas vai vir, vai ser acrescentada na tua vida. Amém, igreja? Vocês estão entendendo, irmãos, o que Deus está falando para você hoje? Amém. O Deus quer, irmãos, que saia da nossa vida as raposinhas, como já saiu os gafanhotos. Buscai primeiro o reino dos céus. Sabe por quê, irmãos? Se eu não ter essa prioridade, eu vou dar prioridade para todas as coisas que não têm valor. Eu vou priorizar o meu trabalho, eu vou priorizar a visita que chega na minha casa, eu vou priorizar tantas coisas, irmãos, que pode me tirar da presença de Deus. A internet é algo, irmãos, que está fazendo com que muitas pessoas não priorizem Deus. Sabe aquela hora de você ler a Bíblia? Sim, é mesmo. Eu li a Bíblia nesse horário. E o que você faz hoje? Eu não leio a Bíblia na internet. Prioridade, irmãos, priorizar o reino dos céus primeiro. As demais coisas. Mas primeiramente, não deixar de lado, sabe, Deus? Não deixa de lado aquele momento de oração, aquele momento que você lia a Bíblia. Pastora, mas faz tempo que eu nem faço isso. Então volta a fazer, irmãos. Isso vai te ajudar, isso vai te fortalecer. Você vai ser uma nova criatura, em nome de Jesus. Sétima raposa. Essa é triste. É a raposinha de mentira. Colossenses, capítulo 3, versículo 9. Diz assim: não mentais uns aos outros, porque já se despiste do velho homem. Ou seja, você não é mais a velha criatura. Você já aceitou Jesus, então isso tem que sair da tua vida. A mentira tem que sair da minha vida. Mas eu só falo umas mentirinhas assim. É coisinha mínima, irmãos. Mas é mentira, irmãos. Tem que sair da nossa vida. É raposinha. Essa raposa pode me fazer com que eu perca a salvação. Não, pastor, mas você não entendeu. É uma mentirinha assim que não prejudica ninguém.
Mas é mentirinha. É raposinha. Tem que parar. Amém? Tem que parar. E aí, irmãos, eu vou deixar para vocês pensar assim, para, irmãos, para com isso. Olha lá. Anota aí, irmãos, Apocalipse 21, verso 8. Diz o quê? Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Amém? Então, irmãos, sai de mim, raposinha. Amém? Toda vez que você for mentir, lembra disso. Sai de mim, raposinha. Eu não vou mentir, vou falar a verdade. Ah, irmão, olha, não deu pra mim ir porque eu estava tão cansado e eu dormi. Fala a verdade, irmãos. Isso é mentirinha. Ah, irmão, sabe o que é? Não deu pra mim ir porque eu tive um compromisso. Mentira. Você não foi porque você estava cansado e você quis ficar em casa. Não é isso? Isso é, ó, só estou dando um exemplo, tá bom? Isso é mentirinha. Raposinha. Não prejudicou ninguém. Mas é mentirinha. É bonito ser sincero. Não, irmãos, ó, eu não fui porque eu não fui convidado. Não fui. Ah, tá bom. Igual hoje uma irmã sincera chegou em mim assim, irmãos. Eu quero até dizer para essa irmã que eu te amo muito. Ela chegou em mim e eu falei, paz do Senhor. Ela falou assim para mim, eu tô com raiva de você, viu? Eu falei, eu vou contar com minha mãe. Minha mãe me criou. Então eu quero falar para essa irmãzinha assim, olha, irmãzinha.